Foi atrás da carneirada. O Marquez entrou, o Sal entra todo. Exatamente. Mas pronto. Ora então, Manuel, mais um fim de semana de corridas. Mais um passado. Exatamente. Esta semana vamos então até França, né? Fazer as malas até Le Mans. Exatamente, vamos até Le Mans. E que confusão que deu este fim de semana, não é verdade? MotoGP outra vez a fazer das delas. Exatamente. Mas se já tinha havido confusão no Texas, No Texas. eu não sei o que é que foi isto. Foi o que estávamos a falar em off há bocado. Eles conseguem sempre escalar um bocadinho mais. Foi atrás da carneirada. O Marquez entrou, o Sal entra todo. Exatamente. Mas pronto. Muito bem. Mas a gente já lá vai chegar. Já lá vamos. Exatamente. Vamos começar aqui antes pelos mais pequenitos. Aqui pela malta, pela rapaziada do Moto 3. Portanto, também tivemos uma corrida um pouco atípica. Eu sei que tu não viste a corrida, mas eu passo-te aqui já uma corrida um pouco atípica. O que é que eu quero dizer com isto? O grupo, formou-se um grupo de 4 pilotos que conseguiu fugir ao resto do pelotão. Não é muito normal. Normalmente vemos um pelotão sempre muito extenso, sempre muita troca de volta, troca de posição, exatamente. E então tivemos esse grupo esse quarteto, digamos assim, que conseguiu fugir. Tivemos então assim, Yamanaka cai logo à volta 2, na curva 6, após sofrer ali um toque com o Vicente Pérez. Entretanto, foi um incidente que a organização entendeu como um incidente de corrida, não deu penalização para ninguém. Tivemos logo a queda de Piqueras logo na curva 10, que nós sabemos que é o adversário direto de Rueda. Deu assim uma ajudinha ao Rueda para ganhar mais uns pontinhos. Exatamente, para ganhar ali uns pontinhos e abrindo já aqui uma diferença grande. Com pena minha. E lá está, depois tivemos aqui o quarteto que eu te estava a falar, Kelso, Munhoz, Rueda e Guido Pini. É um nome que eu gosto muito de dizer, Guido Pini. Portanto, este quarteto consegue escapar assim ao resto do pelotão e depois acaba até por deixar ali o Carpe a rodar em quinto lugar em terra de ninguém. Nem estava com o pelotão, nem estava com o quarteto, ficou ali sozinho. Estava a rolar. E teve mesmo que fazer ali a corrida na vidinha dele, porque nem o pelotão o conseguia apanhar, nem ele conseguia acompanhar o quarteto. Fez ali uma corrida sozinho, solitária. Exatamente. Depois tivemos, lá está, gosto muito deste nome, Guido Pini, uma queda em low side na volta 15, na curva 8, reduzindo então o tal grupo quarteto, reduz para um trio de que escaparam. Entre tubarões, não é? Exatamente. Por hoje tivemos na penúltima, tivemos o incidente da corrida, digamos assim, que é na penúltima curva, uma manobra de ultrapassagem um pouco desesperada, digamos assim, por Munhoz, mas é aquele tipo de manobras que ele já nos acostumou, não é verdade? Já é conhecida. Exatamente. Faz ali uma manobra, uma ultrapassagem desesperada, toca em Kelso, que Kelso rodava em primeiro lugar, ele que ia assim para a primeira vitória da carreira dele no Moto 3. Acabam por ter que sair os dois pilotos, Kelso e Munhoz, acabam por ter que alargar e sair de pista, e o Rueda que vinha atrás tumba de bandeja, ganha a corrida assim um pouco à manobra de ultrapassagem à Miguel Oliveira na Estíria. O estilo da Estíria, sim. Exatamente, ali na última curva passa assim dois de uma vez, exatamente, e ele que até depois na conferência de imprensa acaba por gozar um pouco, gozar o prato, digamos assim, com a situação. Mas Rueda que acaba assim faz assim também uma recuperação muito notável, porque ele recupera 7 lugares, porque ele não fez uma qualificação muito, muito bem feita, e recupera 7 lugares e para vencer a corrida. Sim, apesar do erro, ele estava no pódio. Exatamente, mas acaba por somar assim a quarta vitória
em 6 corridas disputadas até agora, não é? Portanto, e ficamos assim então com um pódio com Rueda em primeiro, segundo Kelso e terceiro Munhoz. O Munhoz acaba em terceiro porquê? Porque foi penalizado por esse incidente, acaba por ser penalizado e tem que ceder uma posição, acaba em terceiro lugar. E como falávamos em off, a direção de corrida teve finalmente a sensibilidade de o piloto, quando chegar ao parque fechado, a decisão já estava consumada. Exatamente, já nota-se que já houve aqui não deixaram uma aceleração na decisão, na tomada de decisão destas penalizações, e muito bem, porque era aquilo que a gente tinha falado da outra vez. O Vinhales festejou, levou o prémio para casa. Levou o prémio para a box e só a passar não sei quantas horas é que foi penalizado. Ainda teve de ir lá devolver. Exatamente. Aqui não, aqui foi logo, ainda não tinha chegado ao Parque Fermé, ao Parque Fechado, digamos assim, e já sabia da penalização. Bem, e posto isto, temos aqui uma geral de Rueda com 116 pontos, Piqueiras com 87 e o Kelso a 77. A 77 pontos, eu acho que Kelso aqui também anda ali a cheirar a vitória, aquilo vai ser mais corrida, menos corrida, o Kelso está a andar muito bem. E acho que também já merece uma vitóriazita. Como disseste, a semelhança do Alex Marques, há de haver a eventualidade que vai chegar. Sim, acredito que sim. Se não fosse ali o Munhoz, já tinha sido este fim de semana, sim. Mas pronto. É para criar suspense. Faz parte. Mas pronto. E é assim, porque tivemos assim então aqui o nosso resumo do Moto3. Também foi uma corrida que um pouco à semelhança também do Moto2, chovia, não chovia, ali houve muita incerteza, depois tinha chovido um tempo atrás, mas entretanto a pista conseguiu secar, mas pronto, aqui sempre ainda conseguiu-se fazer a corrida totalmente a seco. Passamos aqui para o Moto2. No Moto2 tivemos aqui o nosso Zuka, Diogo Moreira, logo na liderança, na curva 2, conseguiu-se colocar ali na liderança. Colin Weir cai logo ali na curva 8, lá ainda na primeira volta, e portanto, peço desculpa, cai na curva 8 na volta 3, assim é que é. E na curva 11 também cai o Arbolino também... Tony Arbolino e o Yerson Guevara este ano não estão muita expectativa, com uma boa equipa para a MAC. Sim, eu estava Yama, para o Yama. É uma estrutura grande por trás. Exatamente. Havia ali uma expectativa grande sobre os dois, mais sobre o Arbolino. Sim, sobre o Arbolino definitivamente. Porque que o Guevara tenha feito um mau trabalho a época passada. Exatamente, porque sempre foi, o Arbolino sempre foi aquele piloto que parece que promete todos os anos, este ano é que vai ser, este ano é que vai ser, e depois... Eu já fui dos pilotos que tive em olho que ascendesse ao MotoGP, mas cada vez mais desacredito nisso, porque... Já não acredito. Sim, atualmente não. Já não acredito. Mas já não vai só pelas equipas, à semelhança... Pronto, não quero meter nesse patamar, nem quero, mas à semelhança de um Fermin Aldeguer, a época passada, tem momentos deslumbrantes, tem os seus vislumbres da época em que faz os pódios, faz grandes corridas, mas Exato. Desaparece igualmente. Sim, não acaba por não ter sempre uma consistência. Exatamente, não há uma linha de seguimento, não há uma consistência no seu ritmo. Aparece, faz um grande brilharete e depois desaparece 3, 4, 5 corridas. Exatamente. Ou às vezes até quedas, como o Fermin Aldeguer tinha, quedas que para nós são totalmente parvas, às vezes vão até em controle ou vão numa situação confortável e caem, não é? E desperdiçam pontos que são preciosos e corridas que fazem falta ao longo do campeonato para trazer essa consistência. E é assim, se tu reparares, o Arbolino, eu sempre me lembro do Arbolino em boas estruturas, boas equipas. Marco VDS é uma excelente equipa. Marco VDS, eu sou suspeito, mas é acho que das melhores ou a melhor estrutura que está no Moto2. Sim. Agora atualmente também parece-me ter uma boa estrutura Yama por trás. Tem pilotos de qualidade, não é? O Jack Dixon e o Filipe Salates são muitos bons pilotos. Exatamente. Portanto, sempre assim, acho que infelizmente, porque é um bom piloto, mas parece que falta ali sempre qualquer coisa e acaba sempre por... A Pramac também
toda a estrutura, por mais qualidade que tenha, também está num momento de revolução, não é? E está numa reconstrução total na sua estrutura. Portanto, acredito que isto também afeta ali em cota parte o Moto 2. Mas pronto, vamos ver. Isto até, eu acho, a opinião vale o que vale, eu acho que isto às vezes até meio da época é um desenrolar diferente, e depois as equipas já estando ritmadas, já tendo um fio de seguimento, um fio condutor, as coisas começam a progredir. E a Pramac foi sempre muito consistente enquanto teve projetos do Ducati na mão, e agora que trocou com este projeto Yamaha, pronto, tem uma linha de seguimento agora para construir e ir toda atrás, e acredito que a meio da época já esteja um pouco mais cimentado ou consolidado. E isso depois também vai ao toque do que os pilotos podem trazer para as boxes, porque os mecânicos não conseguem adivinhar tudo. Óbvio. Portanto, acho que é uma estrutura para crescer mais. Acho que sim. Portanto, esperemos que sim. Pronto, tivemos aqui também o Senna Agios, foi penalizado com uma long lap, que quando seguia também no 13º lugar, por atalhar ali nas curvas 9 e 10, e acaba assim também por descer depois também para a 18ª posição. Posições também normalmente ele habitua-nos sempre a boas posições, mas esta corrida acabou muito lá para trás. Aron Canet disputou ali a terceira posição. Houve ali várias disputas, umas boas ultrapassagens, mas ali na curva 4 acaba por sofrer ali um violento eyesight. Não cai, porque muito pouco não cai da moto, mas acaba por perder várias posições. Ele já vinha a fazer um trabalho de recuperação, mas volta a ter que fazer tudo de novo. Construir o plano todo. Exatamente, ele que andava ali na luta pela terceira posição, cai para quinto com essa situação, e depois acaba por voltar a fazer outra vez toda a recuperação e acaba mesmo, lá está, no pódio. Por ir buscar o pódio. Exatamente, acaba por passar ali o nosso brazuca, Diogo Moreira, e acaba por tirar ali o terceiro lugar ao Diogo. Exatamente, e Moreira acaba assim em quarto lugar. Depois, entretanto, ali ainda pouco, como estava a dizer, ainda fazendo aqui da parte do Canet, o resumo aqui do Canet. O Canet, assim que passa o Moreira em terceiro lugar, depois quando chega ao terceiro lugar já contra um Baribaltos a 4.9 segundos, também já é muito longe. É um fosso muito grande para acabar. Muito longe, e teve que se contentar mesmo com a terceira posição. Portanto, e depois ficamos assim com mais uma vitória para Manu Gonzalez, segundo Baribaltos e terceiro Aron Canet. Portanto, uma geral ainda com Manu Gonzalez com 111 pontos, Aron Canet em 95 e Jake Dixon também teve um pouco apagado, com 77. Mas a garantir lá está, do que falámos da consistência, consegue garantir um quinto lugar. Sim, mesmo assim, e leva pontos que lhe fazem falta em casa. Mesmo assim ainda faz ali um quinto lugar que lhe dá ali alguns pontitos para manter ali o terceiro lugar. Mas era aquilo que a gente já tinha falado, o Jake Dixon às vezes depois sofre aqui um pouco também de falta de consistência. Faz uma corrida boa, ganha uma corrida, mas se for preciso depois já faz um quinto lugar, e depois já anda a lutar por um top 10. E às vezes não é fácil. Eu vejo uma coisa no Moto 2 que até pode haver no Moto 3, mas eu vejo desta maneira e acho que não vejo mais grelha nenhuma. Nós no MotoGP olhamos para um cabeça de cartaz e mais 4, 5 pilotos que podem andar ali em guerra. E depois o resto já sabemos que é o inevitável. Também, pronto, havendo a grande diferença do que é a construtora, porque no MotoGP há essas diferenças, enquanto no Moto2 a única diferença que podemos conceber é o chassis. Mas olhamos para o Moto2 e deixa-me que te diga, temos por exemplo um pódio como Manu Gonzalez, Baribaltos, Aron Canet, depois temos o Diogo Moreira, Jake Dixon, Alberto Arenas, Filipe Salates, Vietti, Ortolá e Alonso Lopes. Isto são 10 pilotos. O resto da grelha é tudo igualmente bom. Exatamente. Eu acho que até o Moto2 acaba por ser uma
como uma categoria mais difícil que até o Moto3 e com o MotoGP. É porque não há. Eu genuinamente. Há pilotos que eu posso olhar e pronto, posso não gostar tanto. Mas não há pilotos maus no Moto2. Sim. Não há. E eu acho que é isto que cria também o que é a categoria em si. Já não temos a diferença de motor, já não temos a diferença aerodinâmica, não é? Temos sim uma diferença de chassi, mas isso vai da construtora que equipa a estrutura. E depois não falta qualidade. Isto é literalmente um tanque de tubarões a lutar para subir na vida. Exatamente. É? Porque o próximo passo é o MotoGP. Exatamente. E eu imagino estes monstros todos, não é? que existe na grelha do Moto2. Isto, se tivesse tudo MotoGP, era um salve-se quem puder. Exato. Portanto, enquanto no MotoGP ainda estamos numa fase transitória, e já vamos lá falar disso, estamos numa fase transitória em que estamos a renovar plantel, estamos a renovar grelha, estamos a meter sangue novo. Pronto, e por um lado é bom que eles apanhem também pessoal calejado, certo? Mas é isto que eu acho que falta ao MotoGP, é nós olharmos para uma grelha e não sabemos quem vai ganhar uma corrida, ou quem que vai assegurar um top 10, ou quem que vai andar a fazer a luta exatamente para o pódio. Exatamente. E no Moto2 é isso que fazemos, é olhamos e o que é que vai calhar hoje. Claro que há dias mais apagados para pilotos, isso é normal. Sim. E tem uma coisa muito boa, é que o Moto2 varia constantemente de pista para pista, enquanto o MotoGP existe uma grande consistência, fruto também do que é as construtoras e as estruturas todas por trás. Sim. E é isto que me faz encher o olho no Moto2. É muita qualidade junta. Sim. É sempre uma categoria também muito disputada e muito imprevisível, acaba por ser muito imprevisível, por isso mesmo que tu estás a dizer, porque é muita qualidade. As motas são muito equiparadas, né? Tirando uma coisa a outra, mas muito equiparadas. O material é tudo muito equiparado. A sua gênese base é igual. Exatamente, é quase o mesmo para todos e acaba por ser muito por isso. E é isso, pronto, é o resumo do Moto2, foi isto. Também foi uma boa corrida, boas disputas, boas ultrapassagens, mas aqui o caos é mesmo MotoGP. Mas antes de irmos ao caos, podemos falar do caos antecedente, do sprint. Ok, sim, vamos lá, então o sprint. Pronto, sprint tivemos quem não, Marc Márquez. Exatamente. Com quem não, Alex Marques. Exatamente. E faltou aqui alguém para estranhar o pódio. Pronto. Infelizmente Bagnaia não termina a corrida. Tem um crash. Cai logo na curva 2. Exatamente. E temos uma excelente corrida de Fábio Quartararo. Estava emocionado a ver a corrida. E não é um piloto que eu morra de amor por eles, mas... Não, mas achas que é giro ver acaba por ser começas a giro ver outra mota que não Ducati a lutar por lugares do pódio e lugares por vitórias e ainda por cima em casa, isto era algo emocionante, não é? Exatamente. Pronto, e o Quartararo infelizmente não segurou a posição. Tinha vindo, não sei se isso também é fruto do seu desgaste de pneus e da sua falta de tração comparado ao que é uma Ducati. Começa a vir a perder tempo e entretanto o Fermín Aldeguer faz das suas. Foi o que falámos há bocado em off. Acho que existe uma falta de sancionamento que devia ter existido na Argentina com o que se passou com o Miguel. É um incidente de corrida, ele ganha a posição, pronto, mas o Quartararo tem um ligeiro toque com o Fermín Aldeguer. O Fermín Aldeguer vai à procura de um ligeiro toque com o Fábio Quartararo, é totalmente diferente. Ele não tinha lá a moto em lado nenhum. O Quartararo ia na sua trajetória a fechar a curva e ele pura e simplesmente enfia a moto toda para dentro da curva. Exatamente. Para mim foi totalmente descabido. Há maneiras de ultrapassar. Ok, que isto é faca nos dentes, estamos a falar de elite, toda a gente está ali para fazer pódios e ganhar. Mas acho que não foi um gentle like Sim, mas uma ultrapassagem tu não podes ir lá e empurrar o piloto para meteres a tua moto. Sim, não é? Exatamente. Felizmente não correu pior e o Fábio Quartararo conseguiu assegurar a quarta posição. Exatamente. Mas é uma pena.
Não estou a dizer que com esta ultrapassagem Quartararo fosse ao pódio. Sim. Poderia perder eventualmente noutra curva. Exato. Que até acredito que fosse acontecer, porque Fermín Aldeguer tem muito mais moto que o Fábio Quartararo para fazer uma ultrapassagem. O Fermín estava muito mais confortável, notava-se, estava muito mais rápido. Sim. E algo que falámos, o sangue novo, Fermín Aldeguer, apesar de ter feito uma época para mim horrível e mísera no Moto2 o ano passado, este ano no MotoGP começou de baixo, não estava nada à espera, apesar de ele ter uma estrutura muito boa por trás e uma moto vencedora e muito competitiva. Não estava à espera que o Fermín Aldeguer fosse aparecer tão cedo. Okay. Continuava muito mais que a minha aposta no Ayogura. Mas pronto, Fermín Aldeguer neste circuito revelou ter bastante confiança e encontrou ali alguma coisa que o fez também andar neste regime. Tem aquela ultrapassagem com o Fábio Quartararo e acaba por assegurar o terceiro lugar. Portanto, temos 3 Ducatis no pódio. Exatamente. Para não variar. 2 Gresini exatamente. E uma Ducati. Exatamente. Pronto, acabamos com o Fábio Quartararo no quarto lugar. E esta é a parte engraçada. Os 3 lugares seguidos, as 3 primeiras Ducatis, são 3 motas não Ducati. Exatamente. Temos Fábio Quartararo, Maverick Vinales e Johan Zarco. Exatamente. Que este vai ser o super suspeito da conversa a seguir. Exatamente. O Vinales que tem andado muito bem. E parece que encontrou ali uma consistência. Parece. Já não digo nada. Ele é um Tony Arbolino. Pois. Ele tão depressa está a encontrar um caminho como a seguir desaparece. Mas pronto, posto este fim de semana e posto o fim de semana do Qatar também, que acaba por fazer um pódio e entretanto é desqualificado, etc. Mas parece que agora há ali uma consistência. Não se vê essa consistência nos outros pilotos do KTM. Não sei se é ele, se ele encontrou ali qualquer coisa, mas o que é certo é que encontrou ali, parece que está ali a trazer ali mais uma consistência e alguma rapidez. E um dado curioso é que por norma tem todos specs aerodinâmicos diferentes. Sim, eles ali por acaso o Bastianini acaba por ser o mais aerofree, vai removendo muitos apêndices na sua moto, mas pronto, o Bastianini também não será o melhor piloto KTM para estar a falar. Mas é isto, ou seja, dentro da estrutura os pilotos acabam por encontrar caminhos diferentes. Sim. E acho uma coisa engraçada é a KTM dar a liberdade de abrir esses caminhos aos pilotos. Sim. Ou seja, há de dar seguimento a várias formas, não só de testar, como também, se eles estão na sua zona de conforto, permiti-los progredir nessa zona de conforto e ver o que dá. É algo engraçado. Exatamente. Ia dizer qualquer coisa, esqueci. Olha, deixa-me só rematar este dado. Num top 10 numa sprint, só temos 4 motas Ducati. E temos 6 motas não Ducati. Isso é interessante porque normalmente costumamos ter ali um top 5, top 6 Ducati. Exatamente. Acabamos por ter um pódio Ducati, um sétimo lugar do Fábio Di Giannantonio. Pronto. E a seguir temos 2 Yamahas, 2 Honda, uma KTM Tech 3 e uma Aprilia aos comandos do Rolf Fernandes. Sim, a pista alemã também é uma pista muito técnica e acaba por é uma pista que não tem retas muito grandes, ou seja, acaba por cortar ali um pouco a Ducati, né? Não consegue extrair ali a potência máxima, e é uma com curvas muito técnicas em que a Yamaha gosta muito, a Yamaha adequa-se muito bem à Yamaha, ao chassi da Yamaha. E tem umas zonas ali bastante sinuosas. Exatamente, que é uma moto que é fácil de maniobrar, de maniabilidade, assim aqui é. E se calhar por isso é que não se viu essa consistência do Ducati que se costuma ver. Foi um fim de semana que gostei muito de ver MotoGP e ver essas diferenças, ver um Fábio Quartararo na frente. Confesso que a parte que me deu um bocadinho mais gosto, que ninguém se aleijou, mas foi ver o Bagnaia não pontuar. Pronto. Foi só para ver o velho maluco lá chateado. Exatamente. Do Tardosi. Mas pronto.
Fechamos assim a sprint com estes dados. Vamos um bocadinho ali para a loucura, se não tiveres mais nada a acrescentar. Não, acho que não. Do sábado, acho que não. E é isso. No domingo tivemos, se já tínhamos tido caos no Texas, o que é que foi isto no domingo? O que é que se passou aqui? Eu não sei. Um meteorologista não sei o que é que fez nas boxes. Os pilotos conseguem sempre surpreender-nos, conseguem sempre escalar o caos para outro nível. Eu não sei o que é que será mais daqui para a frente, porque foi a confusão das confusões das confusões. Foi mesmo de loucos. Completamente caótico. Completamente caótico. Foi em certo ponto, não quero dizer isto desta forma porque vai parecer mal, não é? Vindo de um comentador de bancada, mas a certo ponto vejo alguns como se fosse rookie mistakes, que não, ou seja, erros de principiante não deveriam de acontecer. Marques assumiu isso, tinha feito um medido erro. Pronto. O Marques foi o que mais me assustou. O problema é que o Marques comete o erro e vai toda a gente atrás. É o follow the leader. É porque o Marques é uma referência. Não, ele não é uma referência. Ele é a referência. Sim, o Marques atualmente é a referência. Exato. E é assustador como é quem ganha as corridas, é o líder do campeonato e é a referência. E se ele faz, os outros também fazem. Pá, é o piloto mais rápido do plantel e é a referência, é mesmo isso. O que falámos há bocado e que também gostei muito de ver nesta corrida, antes de muitas outras coisas, foi a decisão e o punho que a Race Direction, a direção de corrida, teve relativamente aos pilotos. Okay. Com a implementação da nova regra das duas long laps. Exatamente. Sim, isto foi mesmo o teste, o stress test à nova regra que foi implementada há um mês atrás, digamos assim, por causa lá está, do caos que se gerou no Texas. E eles criaram esta regra, e acho que, na minha opinião, foi uma regra muito bem criada, porque beneficia quem arrisca e penaliza quem não arrisca. E acho que e não só, os pilotos assim já sabem o que podem contar. Sabem que se vão trocar de moto, vão ter uma dupla long lap. É transparente e claro para todos. Portanto, acho que correu muito bem. Foi uma corrida de muitos entre e sais. Já havia motas na grelha prontas para sair, grande maioria de slicks, a par se não estou em erro, do Zarco e do Miguel. Eu acho que houve mais alguém, mas agora também não sei se foi o Bastianini. Agora não tenho com certeza, portanto também não quero estar a dar uma bacurada. Portanto, saem, fazem a não volta... Não sei se o Salvadori também não foi um deles. Não, o Salvadori estava de slicks, que eu recordo. Tá, ok. Saem, existe a entrada da box por parte de praticamente todos os pilotos. O Bagnaia também foi um dos pilotos que ficou na grelha como pneus de chuva e reclamou relativamente a isso. Os pilotos se enquadram, há o procedimento de partida rápida, os pilotos saem novamente para enquadrar, os pilotos que estavam no pit line saem atrás deles, com pneus desta vez de chuva montados. Entretanto, apercebem-se que aquilo afinal não era o que estavam à espera. Sim, a pista não estava tão molhada como eles esperariam. Não estava tão molhada como esperariam, então temos alguns pilotos novamente a entrar para trocar. Um deles foi o Marc Marques. Exatamente. Para slicks. Pronto, estes pilotos voltam a ingressar na grelha, ao arranque, e começa a ser distribuída as long laps a comprimento, se não estou em erro, para 12 pilotos. Sim, exatamente. Pronto. 12 pilotos a cumprir uma dupla long lap durante a corrida. Exatamente. Uma coisa que eu acho, pronto, mas isto sou eu, visualmente, se as penalizações foram caindo visualmente como eu as vi, se chegaram assim às boxes, essas comunicações, é preocupante, porque isto devia ser uma coisa célere a cair nas boxes. O pessoal já sabe que aquilo vai acontecer. Sim. E devia ser uma informação célere a chegar. Visualmente, para o que foi transmitido para o público,
não apareceu seller, que ele estava com delay, ia chegando. Estava a cair a conta-gotas. Exato. Agora mais tá. dois. Pronto, nós chegámos a ter apenas 4 pilotos penalizados. Exatamente. Depois é que foram vindo a cair os outros. Exatamente. E aí é que também começou a abrir o fosso. Ou seja, começamos a partir muito a corrida neste instante, apesar de termos pilotos de pneus de chuva e pilotos de slick. Entretanto, a chuva vai aumentando o caos, porque a chuva vai aparecendo e com mais intensidade durante a corrida. Exatamente. E existe novamente o arrependimento do pessoal de slick a ir à boxe, uns mais cedo, outros mais tarde. Penso que o Marques foi dos casos mais tardios a ir trocar de moto, quando já viu que aquilo para andar já estavam a pisa-papéis, e foram fazer essa troca, que resultou em nada mais nada menos do que termos um Lourenço Savadori na frente de corrida. Exatamente. O Johan Zarco, que acaba por passar para a frente, o Miguel Oliveira, que esteve a rodar nos lugares de pódio, e o Miguel Oliveira, que esteve inclusive a rodar dentro do top 10 confortável, até que o infortúnio se deu. Há uma queda por parte de Miguel Oliveira. Exatamente. Um bocado aparatosa. Eu Exatamente. até fiquei ali um pouco preocupado que tivesse dado em mais alguma coisa. Naquela curva 14, a última curva do traçado, que tanta vítima fez na 24 horas de Le Mans. É isso, eu tive um flashback do Vietnã. Eu lembrei-me ali das quedas praticamente que eram low sides, mas aquele high side do Miguel preocupou-me. Por acaso foi, se não o único, que foi em high side. Sim. Porque a queda dele é algo preocupante, da maneira que ele cai, a projeção que ele tem no braço, o ombro, o contacto todo que existe, acaba por ser ali um pouco violento. Mas pronto, Miguel infelizmente não teve nada. Sem consequências e está bem. À posteriori também já treinou, também, que é um bom sinal. Exatamente. Pronto, tivemos a infelicidade também de ter a queda de Fábio Quartararo, que o acaba por penalizar agora já para um Exatamente, GP. Ali com um episódio caricato, digamos assim. Um episódio de puto. Sim, é verdade. Mas é adrenalina. Todos entendemos, existe a adrenalina, é o GP de casa. Exatamente, o Quartararo este fim de semana estava com uma grande pressão para vencer em casa. E acho que aquilo foi um pouco isso, a sair ali, a transbordar por ali. Aquela, pronto, a gente já sabe, aquilo foi a emoção da corrida, a adrenalina, o sangue quente, é feito de se ver, é verdade, mas pronto, ele também é um ser humano. Claro, erra como todos nós. Exatamente, e episódio que acaba por lhe dar, resultar em 2.000 euros de multa, peanuts para ele, né? Mas tudo 2.000 euros. E 10 minutos de suspensão no FP1 em Silverstone, que é o próximo grande prémio. Exatamente. E como tu disseste bem, tivemos Miguel Oliveira, por exemplo, a rodar em segundo lugar, um Zarco que assume a liderança da corrida à volta 8 e até ao fim. E foi o caricato, foi isto que Quartararo era visto como o piloto a vencer em casa. E quem não via ninguém. E quem nunca ninguém se lembrou de um Zarco, também francês, também bom piloto. Sim. E também excelente piloto à chuva. E Zarco este fim de semana tinha os astros todos do lado dele. Isto foi algo que foi bastante referido e é um facto curioso durante a corrida de MotoGP por parte dos comentadores da Sport TV. O que seria desta corrida se em condições normais não de uma lesão do Miguel, ou já de uma total recuperação do Miguel, uma corrida à chuva do Miguel aos comandos de uma Yamaha em Le Mans na sua condição física perfeita? Sim, eu acho que possivelmente seria completamente diferente. Talvez, acho que seria mais um pódio que trazia para casa. Assim, para não dizer uma vitória, porque vitória não sei, mas com certeza um pódio sim. Sim. Agora, o que eu acho que atraiçoou, digamos assim, o Oliveira foi que o Oliveira foi dos pilotos que arriscou logo nos pneus de chuva, e aquelas primeiras voltas em que ainda não está a chover, ele acaba por queimar ali muito os pneus. Agora tu dizes, mas o Zarco também, é verdade. Mas o Zarco
não sei, houve ali qualquer coisa, o houve toque um de encanto. Midas, houve ali Não, qualquer coisa superior. Assim, também temos de ter em conta uma coisa. São dois construtores diferentes. Pode ser verdade. algo que afete também o consumo de pneu. É verdade. Mas sim, o Miguel já era notório, muitos abanões na moto. Não sei também se o Vinhales encosta-se a ele com uma rapidez brutal e passa por ele ainda consegue responder, passa-lhe ali por dentro e tal, mas esquece, o Vinhales foi-se embora e o Vinhales e os outros, o Costa... chegaram muito rapidamente a ele. E o próprio Marques e o Aldeguer apanham-no muito rápido. Muito o Marques reduz rapidamente um gap de 2 segundos em duas curvas no máximo. E notava-se muito que o Oliveira, a saída de curva, a moto abanava por todo lado. Ele outra, já ia completamente a lutar coisa, com a moto. O Oliveira sai para a reta interior em Le Mans e a moto dele parecia que não andava. Foi uma coisa... Sim. Aí é que tu vês realmente a diferença de tração das motas. Exatamente. A Ducati sai, parecia uma 1000 a passar uma 600. Exatamente. O Miguel, a capacidade de resposta que teve da moto, a tração que teve da moto em comparação à Ducati, foi mesmo assustadora. A Ducati parecia um elástico a sair de curva, à chuva, e o Miguel saiu bem, saiu na trajetória certa, mas a moto parecia que não dava mais que aquilo, parecia que estava com um mapa diferente, com menos potência. Sim, claro. Apesar de sim, os mapas serem ajustados para chuva, seco, para cada circuito, mas quando eu digo isto, a moto parece que não tinha força, não tinha poder nenhum comparado, estava impotente frente a uma... Sim, também se já tiveres o pneu gasto, aquilo também já não consegues pôr a potência no chão, não é? Sim, isso também é um facto. Mas pronto, foram vários fatores também atraiçoaram aqui o Miguel. E pronto, Marques levou ao melhor também da sua qualidade, da moto e do que ele anda bastante à chuva. E já vi uma grande corrida de Marco Marques em Le Mans e foi uma grande corrida nos tempos ainda de Honda à chuva. O Fermín Aldeguer volta a ser feliz, faz a ultrapassagem, segue a tentar perseguir Marco Marques. Exatamente. Agora ainda voltando aqui um pouquinho atrás, o Marques que depois em declarações depois da corrida disse que tentou igualar o ritmo do Zarco, mas que não conseguiu. Que o Zarco estava completamente demoníaco, endiabrado e não conseguiu, então preferiu guardar o segundo lugar, já que os adversários diretos já estavam fora. O Alex que acaba por cair. Sim, o Alex Marques acaba por cair. O Bagnaia que logo no princípio. Exato, essa que também foi uma queda que tivemos Bastianini a bater no Pecco, Pecco vai bater no Mir e o Mir vai bater no Zarco, e o Zarco ainda andou na gravilha. E o Zarco leva ainda andou na gravilha. Grande, exato. O Zarco ainda acaba por andar na gravilha e ainda acaba a ganhar a corrida. Foi de loucos. Houve vários fatores para isto também se proporcionar, mas eu acho que o maior fator no meio disto é mesmo a qualidade que o Zarco teve à chuva. Sem dúvida. E muita experiência. Sim, eu gostei muito de ver, foi a equipa numa ânsia em que ele já estava a dar alguma coisa como 14 segundos ao Mark, e começam tipo, vai com calma, claro. Baixa o pace, não é preciso, claro. Mas é assim, o piloto está confortável. Não, e o Zarco disse que estava mesmo confortável, que tentou baixar, mas que aquilo já não estava, era mesmo aquilo. Pronto, era o dia dele. Era aquele ponto. Era o dia ele dele. Tinha que andar àquele ponto. Exatamente. Pronto. Tanto que acaba a corrida e cravou 20 segundos de avanço. Foi o maior gap. Exatamente, da nova do primeiro para o segundo. Do primeiro para o segundo lugar. Exatamente. 20 segundos. É verdade, é muito segundo. E um Zarco a dar a quem se não quem, um Marco Marques. Marco Marques, é verdade, exatamente. Com uma Honda. com uma XF17, uma Famel XF17. Com uma Honda, é verdade. Exatamente. Frente a uma Ducati. Exatamente. Privada. Sim, uma Castrol Honda. Um dado curioso também de um top 10. Quantas Ducatis é que temos? 1, 2, 3 Ducatis na top 10 e o resto é tudo motinhas não Ducatis. Portanto, temos uma Honda a ganhar a corrida, 2 Ducatis no pódio. Tiveste o Nakagami, se não é o oitavo, salvo erro, uma coisa assim. Tivemos o Nakagami em sexto. Em sexto. Acabou em sexto? Em sexto lugar. Então foi isso. Com um lado de cara.
Portanto, o Nakagami é muito melhor piloto que o Alex Espargaró. Quando era piloto na íntegra não fazia estes resultados. Vai dar uma perninha com qualidade a mais. Exatamente. Foi um wildcard muito feliz para o Nakagami. Se calhar já tem mais pontos que muitos pilotos no campeonato. Mas com o Oliveira tenho certeza. E com o Chantra. Mas eu não queria dizer esta parte. Portanto, temos Zarco, Marques, Aldeguer. Depois temos um Pedro Acosta à frente do Maverick Vinhales. Um Pedro Acosta que eu ainda achei que aquilo fosse dar para o torto com Fermin Aldeguer, confesso. E gostava que o Pedro Acosta o tivesse metido no sítio. Mas Pedro Acosta não teve moto para Fermin Aldeguer. O Aldeguer estava muito forte. O Aldeguer estava endiabrado este fim de semana. Este fim de semana estava muito forte. Depois temos um Vinhales seguido de uma Honda, Takaki Nakagami, a fazer o wildcard. Depois temos Raul Fernandes como melhor piloto Aprilia. Novamente. Exato. Depois temos Fabio Di Giannantonio na 8ª posição. Depois temos Lorenzo Savadori em 9º. Esse astro. o astro do ciclismo que teve uma grande luta no Texas com Marc Marquez. E depois temos a fechar um top 10 Ayogura na Trackhouse. Portanto, temos aqui 3 Ducatis e acho que Le Mans é a primeira ceifeira da Ducati no MotoGP. Exatamente. A não permitir que houvesse 5 motas num top 10. Exatamente. Brutal. E temos Zarco, isto é outro dado curioso, o primeiro piloto a terminar a incessante massacre de vitórias da Ducati no MotoGP. Exatamente, interrompeu ali a série de vitórias de 22. O banho de sangue da Ducati no MotoGP. 22 vitórias, que está igual entre Honda e Ducati. Ducati, se vencesse, ia fazer a 23ª, ia quebrar o recorde, e precisamente pela Honda esse recorde não é lá. Acho que isto foi os reporters, tipo, pessoal, não pode ser, este fim de semana tem de haver um tudo ou nada. Exatamente. É tudo muito, muito curioso. Tudo da forma como se desenrolou, foi tudo muito, muito curioso. Zarco faz assim a segunda vitória na categoria, a sua segunda vitória na categoria MotoGP. A primeira tinha sido da Ducati Pramac, e agora faz mais uma vitória com a Honda LCR. Um dado curioso: há 71 anos que um piloto francês não vencia uma prova em Le Mans. Foi 54? Não. Foi qualquer coisa em 50 qualquer coisa, sim. 1954. Acho que sim, foi assim qualquer coisa. Sim, 54, sim, exatamente, 71 anos, é isso mesmo. E um pouco aquilo que a gente já tinha falado, mas eu acho que, aliás, a gente estava a falar em off, eu acho que o Zarco também acaba por beneficiar um pouco da pressão para ganhar, estar todo em cima do Quartararo este fim de semana. Sim, ele faz um shake-off gigante das costas. Exatamente, ele não tinha pressão nenhuma, estava na dele, e aquilo cai-lhe ali aos pés. Ele que também depois em declarações acaba por confessar que tinha tido um sonho que a corrida ia ser à chuva e que ele iria ganhar. Se é verdade ou mentira, não sei. Eu sou suspeito, eu acredito nos déjà vus. Exatamente, portanto, o que é certo é que aconteceu, exatamente. E ainda bem, foi bonito. Foi muito bonito uma corridaça valente. Acho que o mais lindo foi ver Le Mans com o recorde de assistência novamente. Exatamente. Totalmente à pinha. Não esquece. Toda a curva gritava cada vez que se o Zarco passava. Olha, piloto francês, uma pista francesa, recorde de espectadores batido. O gap batido da nova era. Outra coisa. O recorde do Ducati a ser interrompido pela Honda, que ganhou. Foi esquece-me, lindo. Foi tudo perfeito. Não podia ser. Mais perfeito não podia ser. Uma situação também muito engraçada. É a primeira vez que a mãe do Johan Zarco foi ver uma corrida ao circuito. Exatamente. Eu tenho aqui um facto curioso por causa do pai. Tenho aqui um facto curioso. Ok. Queres que eu te diga já? Quero. Ok. Então, um fato curioso. Não sei, tu viste as imagens, faltava um dentinho ao senhor. Pronto. Dentro esse que tinha caído 3 dias antes da corrida, e o pai virou-se para o Zarco e disse: não te preocupes com isso, que o pai não vai sorrir muito. Ninguém vai notar.
Epá, não só riu, como chorou, como cantou, como gritou. Fez tudo. E epá, pronto, e notou-se ali a falta do dentito, mas acho que foi por uma boa causa. Se virmos o senhor, espero que não levem a mal, mas virmos o senhor sem dente muitas vezes é muito bom sinal. Epá, Para os arcos. se me disserem assim, ganhas uma prova de MotoGP, mas tens de tirar um dente, epá, escolham qual é o dente. Já. Escolham qual é o dente. Até o da frente. Escolham, que eu depois ponho-me um pivôzito. Não dava de baliza, não tinha problema. Escolham. Mas pronto. E sim, e pá, tivemos assim também um pódio bastante curioso. Zarco em primeiro lugar com 34 anos, Marcas em segundo, e depois em terceiro lugar um Feramino com 20 aninhos. É engraçado. Exatamente. 14 anos de diferença. O piloto de Múrcia. Exatamente. E é, se não estou em erro, o segundo piloto de Múrcia a fazer pódio no MotoGP. Primeiro foi o Acosta, que são os dois de Múrcia. Exato. São os dois lá de... Se não estou em erro. Não, acho que sim. Mas pronto. Temos então um Marques que passa à frente para a frente do campeonato sábado. Recupera a liderança, exatamente. E fica a 2 pontos. E depois, no domingo, abre o fosso dos dois perseguidores que tinha. Ou seja, o Alex Marques fica totalmente para trás. O Bagnaia já nem entra para as contas agora do Marques. O Bagnaia atrás ficou. Atrás ficou. Temos um Bagnaia. Já está a 51 pontos. 51 pontos, exato. 51 pontos. 50 mil pontos. Já são muita vitórias. Fruta. E o Alex Marques está a 22 pontos do irmão. Exatamente. O Alex Marques que também cai 2 vezes na prova. Cai uma, recupera, volta, consegue fazer o rejoin, consegue retomar. Também um pouco ao estilo Marco Marques, com a moto toda partida, sem bolha, sem nada. Um dado curioso, não sei se reparaste. Houve, se não estou em erro, no MotoGP, 22 quedas. Ah, sim, eu vi. Sim, mas isto foi o fim de semana todo. Sim, o fim de semana todo. Sim, o Binder e o Morbidelli foi escolhido mais com 4 vezes. É. Eu vi. Sim. Pai, muita fruta. É verdade. E nem teve sempre a chover, só choveu no domingo. É engraçado. Mas sim, é isso. Zarco na geral sobe 3 posições, acaba e ultrapassa mesmo o Quartararo e está em 6º lugar. Engraçado. E é isto. Tenho só aqui Bora, chuta. uma pergunta para te fazer. Diz. Com esta grande corrida do Nakagami, diz-me pilotos da tua consciência ao qual ele possa estar à frente. Ui. Jorge Martin, obviamente, pronto. Acosta? Não. Ah, não está? Não. A Costa está cá para cima. Epá. Está à frente do Oliveira. Sim. Está à frente de... Espera, deixa-me ver. Deve estar à frente... Do Chantra, também já tinha sim, do Chantra de certeza, né? E depois só temos mais um piloto que tem sido permanente e regular. O Mir? Não. Não, porque o Mir já fez um top 10. O Mir está a 2 pontos do Nakagami. Pois, porque o Mir chegou a fazer um top 10 uma vez. 9º lugar, ou o que é que foi? Nem com este top 10 o Lourenço Savadori safa ao wildcard do Nakagami. Temos um Lourenço Savadori com 8 pontos e o Nakagami com 10. Isto é incrível. Pronto, pá, é espetacular. Mas para rematar isto, temos agora um Fermín Aldeguer à frente de Pedro Acosta por 2 pontos. Exatamente. Temos um Fermín Aldeguer em 8º com 48 pontos e um Pedro Acosta em 9º com 46 pontos. Exatamente. Portanto, isto agora é para os pilotos de Múrcia se entenderem, para ver quem quer levar o prémio da Câmara Municipal lá, quando chegar ao fim da época. Exatamente. Vamos ver, porque agora também temos aí muitos rumores, já aí muita dança da cadeira. Vamos ver os próximos episódios, porque para o lado da KTM as coisas também não estão fáceis. Para a fábrica está parada, e eu não sei se aquilo da coisa está muito preto, se aquilo já não havia desenvolvimento. Temos muitas bombas. Esperemos que eles consigam sequer chegar ao fim da época. A partida, eu penso que a participação deve estar assegurada. Agora
com desenvolvimento, isso já duvido muito. E normalmente a gente sabe que ali na segunda metade da época acaba por vir novos desenvolvimentos para as marcas, e não sei se eles não vão começar a andar aqui um pouco mais para trás do que já estão. De rumores, acho que a bomba do dia é mesmo... Sim, ao dia que a gente grava temos aí a bomba do Jorge Martin. Da rescisão com a Aprilia, com uma cláusula, acionando uma cláusula no contrato, que é, se ele até o Grande Prémio de Le Mans não tivesse a batalhar, digamos assim, pelos lugares de pódio, ou pelo lugar de pódio não, pelo lugar, ele não é lugares de pódio, é pelo lugares de... a batalhar pelo campeonato, pela liderança do campeonato. É mais por aí. Que podia rescindir o contrato. Não sei. Era o que a gente já estava a falar em off. Eu nunca esperaria uma Aprilia a lutar pela liderança de um campeonato. Muito dificilmente. Acredito que ele é um piloto extremamente talentoso, mas era aquilo que a gente já tinha falado, e eu sempre disse isto: quem tem que provar que é vencedor é a Aprilia e não o Jorge Martin. Exatamente. A Aprilia é que tem que provar que tem uma moto vencedora. O Jorge Martin foi só campeão do mundo numa equipa satélite. Exatamente. Portanto, dificilmente para mim ele estaria a lutar pela vitória, pela liderança do campeonato. Não sei, também já vi que aparentemente até agora a Aprilia parece que só ainda lhe pagou um trecho do valor, do ordenado, ou só pagou um ordenado até ao dia de hoje, uma coisa assim. Ainda está aqui uma bola de neve muito grande. Ainda está tudo assim, parece meio confuso. Depois vão surgindo assim as notícias a pouco e pouco. Isto está a conta-gotas, isto vai uma bomba. A Aprilia diz que não comenta, não faz comentários, também pode querer dizer alguma coisa, ou não, né? Sim, mas às vezes... Mas também nem se defende. É a verdadeira expressão do quem cala consente. Sim, mas também não se defende, não desmente. É estranho, é não é? Estranho, sim, no mínimo é estranho. Exatamente. O que é que eu vejo aqui? Se isso realmente se tornar um facto, se for uma realidade, eu vejo uma onda muito sorridente a esfregar as mãos. Sim. E essa é a segunda parte do rumor, que já dão quase como garantido uma contratação por parte da Honda. Eu vou dar nós sabemos que está lá o melhor amigo dele, não é? Está lá Aleix Espargaró na estrutura. Está lá Aleix Espargaró, neste momento a cabeça do polvo dos testes. Exatamente. Os dois pilotos Honda acabam o contrato este ano. Sim, e os resultados. Marini, a gente sabe quais são os resultados. Não descartando, porque têm sempre qualidade, não é? Por lá estar, mas acho que já não são pilotos de calibre de grelha MotoGP, e podem abrir espaço para circular sangue e entrar sangue novo, que é aquilo que eu estava a referir. Nós olhamos hoje em dia para uma grelha de MotoGP e vemos que há pilotos que não podemos contar com eles, e já não tem a ver com as máquinas, é simplesmente não podemos contar com eles. Enquanto ao Moto2, que já foi referido, aquilo não falta é pessoal na grelha. Exatamente. E é algo que vai ser muito bom de se ver, ou seja, esta transição para o MotoGP, trazendo sangue novo, abrindo esse espaço, tirando, por assim dizer, o entulho que está neste momento na grelha, porque eu acho que já há pilotos lá há demasiado tempo. Vai ser bastante engraçado. Portanto, eu vejo a Honda com um sorriso na cara. Acho que o Martino tem tudo para se enquadrar num projeto, porque é uma equipa que quer ganhar, é um piloto de certeza que quer ganhar, para mandar uma galheta na cara do Tardosi, e que não alguém melhor que o Jorge Martin para vir parar esta... Quando eu digo o Jorge Martin, vejo um Jorge Martin alienado com uma boa Honda para parar este caminho sanguinário da Ducati no MotoGP. Sabe que não possa ser já o próximo Marc Marquez na Honda, né? Desenvolver uma moto à medida dele. Não quero pôr nesse patamar, porque é muito difícil pôr um patamar de um Marquez, ou mesmo quando eu digo do Marquez, digo igualmente de um Rossi numa Yamaha.
Não, mas desenvolver, por exemplo, eu estou a dizer isto no sentido de desenvolver uma moto aliado ao estilo de pilotagem dele, construído ali. Acredito que não vai ser fácil ele ter um colega de equipa, a não ser que apareça um Pedrosa, que isso seria lindo. Mas já é muito difícil aparecer pilotos do calibre do Pedrosa. Não sei, acho que não. Mas isso seria de facto muito engraçado. Sim, ou até trazer o velho reformado Alex Espargaró para ser colega de equipa, também seria bastante engraçado. Não acredito também. Mas isso também não iria acontecer. Não acredito também. Mas pronto, um Jorge Martin numa Honda, se isto se vier a confirmar, e eu acho que os rumores quando surgem é porque há um fundamento. Pronto, neste momento o que eu me preocupo é quando é que vem Jorge Martin. Exatamente. E a recuperação vai ser. Pois não é, mas ele quando vier, acho que aquilo vai ser um ambiente um bocado. Mas a Aprilia já é um bocadinho ainda falta tanta pista. Não sei se tanta já pista, reparaste tanta nisso, ronda. mas tu olhas para uma Aprilia e é uma box. Será que ele não assumirá já? Isso é que era. Isso era uma chicotada aí. Tá. Mas já viste, isso era partir um elástico e ele estar totalmente desamparado. A não ser que já houvesse algum fundo para ele poder mexer-se, mas ele cai totalmente desamparado. Então ele de uma lesão perde contrato com uma equipa, não é? Complicado. E depois tem que assinar para uma equipa para entrar numa grelha a meio de uma época numa moto nova. Não, isso também estava só aqui lançado. Mas isso também não acredito muito. Mas se isso acontecesse seria de loucos. Sim, claro que sim. Totalmente de loucos. Mas também já viste que estás a rescindir com uma equipa da maneira que está a ser e continuas a trabalhar como se nada fosse. Isso é impossível. Eu acho que não dá. Sim. Acho que com cara é que eles vão olhar para ti e tu vais olhar para eles. Mas a Aprilia, é isto que eu estava a tentar dizer. A Aprilia sempre via uns ambientes assim um bocado estranhos. O Alex Espargaró trazia ali alguma vida, mas aquele também às vezes, quando partia a corda para o lado dele, que ele saltava-lhe o pistão. Sabe que sim. E aquilo também era feito de se ver algumas atitudes que o Alex tinha na boxe. Sim, claro que sim. Mas pronto, sempre houve ali um bocadinho. Olho para uma Aprilia e vejo ali um. Não, e assim, era aquilo que eu estava a te dizer. O Jorge Martin também assinou na raiva com a Aprilia. Assinou por causa daquele episódio do Marco Marques, em que eles assumem que. A Ducati assume publicamente que não quer o Jorge Martin. Sim, e aquilo foi logo ali assinado da raiva. Mas não sei se ele teria mais algumas hipóteses, se calhar com equipas oficiais, se calhar não vejo outra equipa qualquer oficial que ele tivesse lugar ou que lhe tivesse dado lugar, não acredito. Mas e ele também, por uma privada, também se calhar não queria. Foi o que estávamos a falar, ele vai para o melhor. A seguir a uma Ducati oficial, não é? Que equipas oficiais é que tu tens? Pois, exato. KTM, não. E já é bastante visível há um tempo. A Honda estava num fosso, a Yamaha estava num fosso, que se estão a levantar aos poucos e poucos. A Aprilia era a melhor opção que tinhas. E além do mais, ele tem um Alex Espargaró que o encaminha para ali. Era um piloto que era conhecedor do projeto. Portanto, acredito que a moto também não tivesse assim num fosso tão grande, ou seja, tão baixo. Isto acontece simplesmente porque foi o que falaste há bocado e referiste quando estávamos a falar. A moto vem num caminho, se calhar, de desenvolvimento à imagem do que é o estilo de pilotagem do Jorge Martin, e ele, quando tem a lesão, acaba por comprometer o projeto todo de início de desenvolvimento de época, claro, à Aprilia. Portanto, acho que é isto que limita já assim a Aprilia e pronto, e agora vamos ver o que é que esta nuvem negra vai ter. Exatamente, vamos aqui aguardar os cenas dos próximos capítulos, porque isto vai ter vai passar aqui muita água no moinho, certeza. Muito que se lhe diga. E nós estamos aí atentos em cima das notícias. Vamos estando lá com as notificações já ativas. Exatamente. E por falar em notificações, pessoal, não se esqueçam, notificaçãozinha no YouTube. Exatamente. Subscrever. Ativarem o sininho. É isso mesmo. Olha, só aqui para rematar, piloto nota mais para ti. Epá, isso é de caras. Zarco. Muito bem. Tem que ser. Eu vou dar outro. Eu vou dar ao Alguer. Só para ser diferente. Pronto. Porque o Zarco merece. Mas vou dar ao Alguer, que também teve muito bem. Mas alguém com consistência.
qual é que é o piloto... O nota negativa? Exato. Diz lá o teu. É consistência, Bagnaia. Bagnaia, é verdade. Pá, isto é... Sim, eu não consigo dar a outro. É o homem que está debaixo das luzes, é o homem que está debaixo do fogo. No domingo terminaram 16 pilotos. E ele conseguiu terminar fora dos pontos. Ser o 16º e não ganhar um ponto, meu. Ele não faz um ponto este fim de semana. Eu sei, ok, foi empurrado para fora. Pá, tudo bem. Está bem, mas no sábado também caiu e ninguém o empurrou para fora. Atenção, longe de mim. O Bagnaia está numa espiral negativa e está a ser muito difícil de sair lá. Isto vai-lhe baixar totalmente a moral e eu acho que isto só vai ter tendência para correr pior, porque o Marc vai continuar a fazer o que tem feito, a abrir o que tem aberto e... pá... Eu não sei se o Bagnaia não está a pôr sequer a posição em causa, se não está a ser começado a ser rifado. Não acredito num Jorge Martin para a Ducati. Isso seria só o sonho. Isso não acredito. Destronar um Bagnaia. Já não digo nada, atenção, já não digo nada. Sim, ao dia que estamos. Eu já não digo nada. Mas imagina, destronar um Bagnaia. Mas não acredito. Acredito para a Honda porque... Eu digo à boca cheia que isto nunca vai acontecer porque está lá o velho mafioso Tardosi. Mas... Não, mas Honda fuma a fogo e eu quase certeza que é. Se é Honda é porque é Honda. Mas destronar um Bagnaia. Mas eu não sei até que ponto é que o Bagnaia já não está a pôr o lugar dele já em causa. E se eles já não estão a pensar noutro para substituí-lo. O Alex Marques não seria descabido, mas... Não acredito, 2 pilotos espanhóis não acredito, eles querem lá um italiano. Exato. Aquela equipa italiana tem que ter um italiano. Um DJ António também não ficava lá mal. Mas também tem... Iria ser outro Bastianini, não sei. Se bem que eu acho que o Gianni António é um bocadinho diferente. Mas... Eu acho o Bastianini bom piloto. Simplesmente, vamos pôr assim, teve uma época em que teve uma lesão, veio da lesão e depois teve que combater um Martin que foi campeão do mundo e que deveria ter sido campeão do mundo na época passada, e um Bagnaia que veio de campeão do mundo. Na época passada foi campeão. Sim, eu estou a falar quando o Bastianini estava na segunda época da Ducati. Ok. Pronto. E depois temos um Bagnaia que era atual campeão do mundo e tinha um título a defender. E tínhamos um Marc de Ducati. Portanto, isto era tudo muito difícil de gerir para o Bastianini. Mas eu, numa base geral, acho bom piloto. Está numa fase também menos boa. Esperemos que ele volte aos bons resultados, ao velho Bagnaia que a gente conhece, porque é um piloto também extremamente talentoso. Sim, se não há lugar para o Bagnaia numa Pramac ou uma coisa assim. Não vejo numa Pramac, mas numa Yamaha, uma coisa cansadinha. Numa Yamaha, não sei. Não sei. E uma coisa muito gira. Não sei. Vamos pôr assim: um Martin ir para uma Honda e um Bagnaia ir para uma Aprilia. É italiano, casa de know-how. Não vejo muito descabimento nisso, não. Bezek na casa. Não vejo muito descabimento. Não, mas não, estamos a falar numa troca de ideias, mas duvido muito que a Ducati vá retirar um Bagnaia, mesmo com resultados menos conseguidos esta época. Mas é a minha opinião. Não sei, vamos ver. É o menino da casa, é campeão do mundo. O menino da casa é quem lhe dá vitórias, esquece. O menino da casa é quem dá vitórias. Este é o homem da casa, este é que veste as calças, é o Marques. O menino é o Peco. Esquece. Se o Marques for campeão, e vai ser campeão de certeza. Sim, da maneira que isto muito rapidamente o Bagnaia vai ser eclipsado. Com estes resultados, muito rapidamente vai ser eclipsado. Não tenhas dúvidas. Portanto, não sei. Estar atentos, ver. Mas a gente gosta de está a ver cabeças a rolar. A gente gosta de lançar aqui o pânico. Nós chegamos aqui e tiramos a rica na gasolina. Exatamente. Já não metemos gasolina, tiramos a rica. Nós aqui nos exponhamos, mas a gente gosta de gerar aqui a confusão e o pânico. Mas bem. Para pôr aqui a malta a pensar também. É isso. Mas é isso. Dê-nos as vossas opiniões, o que é que acham aí em casa. Exatamente, comentem aí o que movimentos. vocês acham, as vossas predictions, as vossas previsões, exatamente, digam-nos aí. E é isso, olha, espero que tenham gostado aí do nosso resumo aqui das nossas teorias da conspiração, da constipação. E é isso.
like, comentem, partilhem e, como o Manuel já disse, ativem o sininho para não se esquecerem, estarem sempre a par aí das notificações dos vídeos novos. E bem, é isso, tá bom? Malta, tchau. Até ao próximo vídeo. Se quiserem, canequinha para adquirir. Está cá. Exatamente. Tchau. Bye.